Olha só, eu já fui no Mister Olímpia 5 vezes, tá? 5 vezes. Eu já vi Flex Wheeler, eu já vi Cebu, eu já vi o Dexter Jackson, eu já vi todos eu já vi, os maiores. Agora, isso aqui, esse nível de músculo, eu nunca vi. As costas, pai. Deixa eu ver as costas. Deixa eu ver as costas. Caralho. Atleta olímpico. Nadador, nada de frente, nada de costas. Impressionante. Palmas para o corpo de pai. Peraí, um detalhe pra avaliar, Senta aqui no meu colo, vem cá. Um detalhe para avaliar o físico, a gente precisa ver se o peitoral tá realmente na densidade. Tá sliced? Na densidade. Na densidade. Vamos ver se... Ai, que delícia de peitoral!